Devocional do dia, graça e paz para você. Hoje nós vamos falar de um texto que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam o Senhor. O que eu gostaria de destacar nesse texto são duas expressões muito importantes para o nosso crescimento no Senhor, que vão agregar muito na maneira como a gente compreende e entende a vida cristã como um todo. As palavras são zelo e fervor. Quando Paulo escreveu essa carta para os irmãos que estavam em Roma, ele destaca nesse capítulo 12 alguns comportamentos que devem ser praticados na vida de todo cristão. Quando você olha para um cristão, ele deve ter aquele tipo de comportamento. Só que dentre essas instruções, o versículo 11 aqui de Romanos 12 nos chama muito a atenção, porque vai falar a respeito de zelo e vai falar a respeito de fervor quando você serve o Senhor. Mas afinal de contas, o que isso significa? Bom, a palavra zelo no grego original, quando foi escrito a carta aos romanos, é exatamente zelos, em grego, sim. E o que isso significa? A palavra zelo significa uma dedicação intensa, uma paixão. E quando a gente olha para essa palavra, a gente entende que quando Paulo está instruindo os irmãos em Roma a serem zelosos, nunca lhes falte o zelo, significa que em algum momento a gente pode sim perder esse zelo, E é engraçado porque quando a gente medita nessa palavra, a gente entende que se o zelo, e essa palavra vem justamente do grego, que significa literalmente essa dedicação intensa, essa paixão, significa que quanto mais você se dedica, mais aquilo é uma realidade na sua vida. Porque quanto mais você busca o Senhor, mais do Senhor você quer. Então esse zelo é algo que deve ser constante na nossa vida, é algo que se retroalimenta, E o interessante é que lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, quando as escrituras dizem que o Espírito que em nós habita tem ciúmes, a expressão grega aqui para ciúmes é uma expressão derivada de zelos, que é zeloi. Então, esse zeloi, que é traduzido aqui como ciúmes, olha que interessante, está dizendo que o Senhor, ele tem zelo pelo seu povo, ele tem zeloi pelo seu povo, que é um desejo ardente, uma dedicação intensa, certo? E da mesma forma, quando nós recebemos esse amor de Deus que é derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo, como diz as Escrituras, em Romanos capítulo 5, a resposta que nós somos levados a dar ao Senhor é esse zelo, Não nos faltar o zelo, que é de igual forma uma dedicação intensa, um desejo ardente pela presença do Senhor. E aí, quando a gente passa para a segunda expressão, que é sermos fervorosos, a expressão grega utilizada para falar sobre o fervor é zein. E essa palavra significa literalmente ferver ou estar fervendo. Ela deriva de uma palavra grega que significa queimar, arder. Literalmente, a imagem que é construída nesse texto é como uma água em ebulição. Fervorosos, ferver. É como uma água que está em processo de fervura tão alto que ela está a ponto de entrar em ebulição. E isso nos fala muito, porque diz: não lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito. É como se esse zelo que se retroalimenta, que é esse desejo intenso, essa dedicação constante no Senhor, formasse em nós esse fervor no espírito, Esse desejo ardente, tão intenso a ponto de que nós mesmos estejamos a um ponto de ebulição no espírito pelo Senhor. E isso é tão maravilhoso, porque a água, naturalmente, ela não entra em fervura, em ponto de ebulição, instantaneamente. Ela demanda ali um processo de fervura, de tempo, até que ela chegue, até que ela alcance esse ponto de ebulição. Isso fala muito ao meu coração, porque é exatamente esse quadro aqui que eu acredito que Paulo está pintando, Não lhes falte o zelo. E a partir disso, dessa atenção para que o zelo não nos falte, é gerado um espírito fervoroso, que haja fervor no espírito, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você vê que Paulo não está falando para um tipo de crentes específicos, para um grupo de pessoas específicos, porque hoje a gente vê muitas pessoas falando a respeito, de um grupo de pessoas que se dedica muito a conhecer Jesus, a amar Jesus, a queimar por Jesus, mas todos os crentes são chamados a ter essa vida, porque o que Paulo está falando aqui não é um conselho, não é opcional, não, faz parte do caráter daqueles que servem a Jesus. Você precisa ter zelo no seu coração, não lhe faltar
voltar o zelo e ser fervoroso no espírito. Isso significa uma vida de tremenda dedicação ao Senhor, de intensidade no Senhor, de amor dedicado, de atenção voltada para quem Jesus é, até que o nosso coração queime tão ardentemente por Jesus, a ponto de entrar em ebulição por Ele, sabe? Queimando de fato pelo Senhor. Isso me lembra muito um missionário conhecido chamado Gregório McNutt, que tinha como lema da vida dele fogo, paixão e lágrimas por Jesus. E é exatamente isso. Não só um grupo de pessoas foi chamado para viver assim, mas cada crente no Senhor é chamado para ser zeloso no Senhor e para ser fervoroso no Espírito, a ponto de você olhar e você ver que aquela pessoa ali não é como uma água natural. Ela começa natural, mas dali a pouco, quando ela começa a buscar ser zelosa, ela está a ponto de ebulição, assim como a água quando é fervida. Então, eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu espero que essa palavra abençoe muito a sua vida e que o nosso coração possa ser cheio de amor e devoção pelo Senhor, porque a gente não pode se esquecer, antes de mais nada, o Senhor derramou amor em nossos corações através do Espírito e Ele tem ciúmes de nós, Ele tem zelói por nós. E esse zelói é aquilo que é essa dedicação intensa, esse desejo ardente. E nós também somos chamados a nunca deixarmos de ter zelo no Senhor, no serviço ao Senhor, e de sermos consequentemente fervorosos no Espírito. Que Jesus te abençoe e que seu coração arda profundamente por Jesus, norteando tudo que você é e toda a sua vida para a glória do Senhor. Se você quer aprender mais sobre Jesus, mais sobre expressões gregas e hebraico, contexto cultural, contexto histórico, não deixe de acessar hoje o Jesus in Chat e será ainda mais edificado pelo Senhor. Jesus te abençoe.